Esse extenso conjunto de regras para a tramitação de processos entrou em vigor um ano depois de ser sancionado pela presidente Dilma. Mesmo com esse tempo que os tribunais e cartórios tiveram para se adaptar, ainda há muitas dúvidas. E para falar sobre alguns pontos do novo Código de Processo Civil, recebemos o advogado e professor de Direito, Moacir Caran Júnior. Caran, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a disposição de vocês. Caran, por que o Brasil precisou de um novo Código de Processo Civil? O que está por trás? Qual que é o espírito dessa lei? Bom, na verdade o Brasil precisa de vários códigos, nós precisamos de novas reformulações, mas especificamente no Código de Processo Civil, é porque nós tínhamos até sexta-feira passada, não é? Vamos dizer assim, até quinta-feira, nós tínhamos um código que era de 73, e que seguia um modelo europeu, quer dizer, um modelo tomado por base o Código Italiano, o Código Austríaco, alguns institutos do Código Alemão e predominantemente o Código Português. Portanto, não era um código autenticamente, originalmente brasileiro. E por essa razão era um código complexo, cheio de enredos, cheio de detalhes, que não se coadunava mais à realidade brasileira. E esse código, o principal objetivo dele é dar mais celeridade à justiça? Vai ser a principal consequência? O que se tomou por base, Larissa, foi exatamente isso. É um princípio constitucional que se chama princípio da razoável duração do processo. Esse princípio é que o legislador do Código de Processo Civil, o legislador recente, portanto, tomou por base para tornar as tramitações dos processos mais céleres, mais rápidas. E com isso, atingiria os grandes anseios aí da sociedade brasileira. E ele determina a obrigação de se fazer a mediação. Explica pra gente o que muda em relação ao que já vinha sendo feito, dessa necessidade de se tentar chegar a um acordo antes desse processo começar a tramitar. Esse código toma por base o princípio da razoável duração do processo, que é um princípio constitucional também, que na verdade é um princípio da celeridade, da rapidez dos trâmites processuais. O Código Revogado já preconizava por isso, na verdade, né? Toda a codificação do mundo procura muito pelas questões relacionadas às conciliações ou às mediações. É claro que para o magistrado, para o Poder Judiciário, se as partes litigantes, as partes em conflito, chegarem a um consenso, é melhor para todos, melhor para o autor da ação, para o réu da ação judicial, o credor e devedor, melhor para o juiz, melhor para o MP quando funcionar nos processos e melhor para a sociedade brasileira como um todo, porque o acordo de vontades, o autor cede um pouquinho, o réu cede um pouquinho, e no novo código, acho que é importante ressaltar isso ao seu telespectador, existem institutos específicos para isso, tanto da mediação como da conciliação, bem como na primeira audiência que se marca hoje é uma audiência de conciliação no procedimento chamado procedimento ordinário, não é? Que é um processo mais comum utilizado pelos juízes, pelos advogados, enfim. Portanto, nós acreditamos que melhorará muito as tramitações processuais com a possibilidade específica agora de mediação, de conciliação entre as partes. Caran, mesmo você dizendo que o CPC, né, é o apelido do Código de Processo Civil, que o CPC ele tem relação direta com a vida profissional de quem lida com o direito, mas tem impactos na sociedade. E um deles é em relação à pensão alimentícia. A punição vai ficar mais severa? De que forma esse código muda essa questão da punição, da pensão alimentícia? O legislador procurou de todas as formas. Bom, quando se trata de obrigação de encargo alimentar, é uma obrigação que está relacionada com a dignidade da pessoa. Quer dizer, ninguém pode permanecer, vamos dizer, devedor ou credor na questão dos alimentos, até por uma questão de necessidade premente daquele que tem o direito a receber a pensão de alimentos. O que estabelece a pensão alimentar é uma lei específica destinada às ações de alimentos. O Código Civil também regulamenta as questões relacionadas aos alimentos. E o Código de Processo Civil regulamenta a cobrança dessa obrigação já sacramentada pelo juiz, por um juiz que determinou que fulano de tal tem a obrigação de pagar alimentos. O que o Código de Processo Civil trouxe de inovação foi, além da possibilidade de penhora de bens daquele que deve alimentos em relação àquele que tem crédito, possibilita a prisão dele também, né, até 90 dias, como todos sabem, enfim, já é muito utilizado esse mecanismo, e agora implementou também a possibilidade de protestar, ou seja, negativar o devedor alimentos, que não paga esses alimentos, no cartório de protesto e negativando também nos órgãos de proteção ao crédito. Quer dizer, é uma forma que o legislador encontrou para pressionar ainda mais, nós chamamos eles de medidas coercitivas, no sentido de, como se fosse uma pressão psicológica na pessoa do devedor para que ele venha e pague o débito alimentar. Essa foi uma grande inovação.
E nós não sabemos ainda se vai dar certo, porque a preocupação é se você prende o devedor e protesta o nome dele, quer dizer, ele está sem poder trabalhar e sem crédito também. Não é? Como que ele vai levantar o recurso? Exatamente. Então nós estamos aguardando aí ver as movimentações, como é que os juízes vão interpretar esse novo dispositivo, mas a intenção do legislador, posso te atestar, Larissa, que foi das melhores, né? Nós devemos aguardar para ver como é que isso vai ser operacionalizado no dia a dia. Uma outra mudança que tem impacto também direto para a sociedade em geral é em relação às ações cautelares. Você explicava para mim, essas medidas de emergência, elas tendem a sair mais rapidamente agora? O que nós tínhamos no Código Falecido, se me permite o termo, era no livro 3, no artigo 796, que dizia o seguinte, que as ações cautelares são nominadas e nominadas. Então nós tínhamos um rol de 90 e poucos artigos, quase 90 artigos, não é? Regulamentando as ações cautelares. São todas aquelas ações que atendem o requerente imediatamente. Busca e apreensão de menores, busca e apreensão de coisas, sustações de protestos, evitar que o muro seja derrubado, ou evitar que se corte árvores, por exemplo, de uma floresta, coisas desse tipo, coisas que são prementes, inadiáveis, de urgência. O que se estabeleceu agora pela nova codificação foi a redução de quase 90 artigos, institutos cautelares, para um pouco mais de 25. Ou seja, enxugou demais, sintetizou. Isso são chamadas agora as medidas de urgência e medidas de evidência. Portanto, esses dois institutos regulamentarão todas as circunstâncias fáticas da necessidade da sociedade em pleitear medidas de urgência. E se tornou, vamos dizer assim, mais fácil o manejo por parte dos advogados, evidentemente que facilita para a sociedade também, porque os advogados nada mais são do que representantes da própria sociedade. E os advogados agora, para a gente concluir, Karan, eles estão se inteirando dos procedimentos. Agora procedimentos eletrônicos vão ser regulamentados. Inclusive o site está fora do ar neste momento com as novidades. É exatamente isso. Bom, todos nós estamos estudando, né? E que pese a gente já está trabalhando, eu particularmente, por parte do Instituto Brasileiro, nós temos aí já 4 anos de trabalho nisso, mas o código são mais de 1000 artigos, não é? E a OAB tem feito um trabalho muito bacana em cima disso, instruindo todos os advogados e, lamentavelmente, hoje nós estamos aí com o site inacessível, provavelmente por conta dessa procura incansável dos advogados brasileiros ou do Estado de São Paulo. Tá certo, Karan. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!